Em Brasília, acontece, além da posse dos deputados federais e senadores eleitos e reeleitos no pleito de outubro do ano passado, e também as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entre os novos personagens e velhos conhecidos do eleitor brasileiro, o Congresso, que saiu das urnas, é formado principalmente por parlamentares de direita. O PL, inclusive, elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 cadeiras, o que significa cerca de 20% de toda a casa. O grupo político comandado por PP e PL tem 235 votos na Câmara, enquanto os aliados do governo somam 124. Já no Senado Federal, que teve 1/3 das cadeiras renovadas, ou seja, 27 vagas das 81 vagas de senador, o PL também alcançou o posto de maior bancada, com 14 nomes. A legenda de Valdemar Costa Neto só perdeu a posição de principal sigla no Senado por conta das recentes movimentações dos parlamentares, como as filiações de Mara Gabrilli e Elisiane Gama ao PSD, fazendo com que o partido de Gilberto Kassab seja a maior bancada com 16 cadeiras. Bom, começa uma nova composição, um novo tempo, novos personagens, velhos interesses, velhos hábitos, velhos vícios, novas políticas, novo cenário, nova realidade. O que isso, Felipe Monteiro, pode significar para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Ô Pavinato, eu realmente acho que o sistema partidário do Brasil é muito mais pragmático do que ideológico, né? Quando você pega uma sigla de partido de direita, não significa que todos os participantes e os parlamentares desse partido sejam efetivamente só de direita, não é? Pelo contrário, tem pessoas ali que disputaram a eleição pelo partido, achando que Bolsonaro, no caso do PL, ganharia as eleições, e o Bolsonaro não ganhou as eleições, não é? Então, o presidente Lula, ele tem muita capacidade de diálogo, capacidade política, e tem também ainda a distribuição dos cargos do segundo e terceiro escalão, que não foi nomeado ninguém. Sabia disso, Pavinato? Que não foi nomeado nenhum membro do segundo escalão do governo Lula até agora? Sim, claro. Ele está esperando ver se todo mundo vai cumprir a promessa da votação para pagar. Exatamente. A diretoria de marketing do Banco do Brasil, por exemplo, uma das mais cobiçadas, né, que mexe com bilhões, está livre ainda, né? Isso é inimaginável há tempos atrás, né? Ou seja, eu acho realmente que o Lula ele vai conseguir a maioria no Congresso, sim. O Lula precisa do Congresso, porque o projeto dele passa pelo Congresso, com uma reforma tributária, reforma previdenciária e outros projetos que precisam do apoio do Congresso. E ele vai conseguir, sim, criar essa maioria para poder governar. E, além disso, existe também, ainda até as eleições municipais de 2023, né, 24, desculpa, vai ter também ainda uma janela de mudança partidária. E eu acho que nessa janela de mudança partidária, a tendência do PL e dos partidos da base do Bolsonaro é esvaziar e ir para o PSD e partido mais de centro. Então vejo que o Lula consegue sim comandar o Congresso e consegue sim ter maioria e consegue governar. Ricardo, ontem eu falava o seguinte aqui, que as pessoas elas estavam muito alegres, né, com essa bancada à direita, mais conservadora, mais liberal, mas que quando a gente olha para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, né, a reeleição do Arthur Lira, que fez, né, que esse remake de Glauber Rocha, que é Deus e Diabo na Terra do Sol, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, unindo PL e PT, a gente vê esse fisiologismo todo, né, que é uma mácula do nosso Congresso. Você acha que o presidente Lula vai ter dificuldades com essa bancada mais à direita? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Você que nos acompanha aí em todos os canais. Eu acho que esse jogo do Executivo e do Legislativo, ele é sempre um jogo tenso. Sempre um jogo tenso. Com essa frente ampla que o Arthur Lira conseguiu para se reconduzir à presidência da Câmara, eu acho que não vai ser um jogo fácil. Apesar do Lira ser o candidato do presidente Lula, inacreditavelmente é o candidato do Lula e é o candidato do PL. Você mencionou frente ampla.
Aqui é frente ampla para quê? É uma frente ampla. Você fala, frente ampla pela democracia? Não é pela democracia. Frente ampla para dar poderes para o Lira e, teoricamente, ele tem um poder de barganha muito forte junto ao presidente Lula. Então, por isso que quando o Felipe falou que não foram distribuídos os cargos de segundo e terceiro escalão, hoje foi dado o start dessa legislatura nova, então tomam posse os novos deputados e 27 senadores, né, que foram eleitos na eleição passada. Agora, depois da eleição do presidente da Câmara e da presidente do Senado, serão distribuídos esses cargos. Será feito o pagamento para algumas pessoas, alguns acordos que muito possivelmente foram traçados agora, estão sendo traçados aí ao longo desse dia, porque a votação para presidente da Câmara é hoje à tarde, para o Senado também, à tarde para a noite, enfim. Então esse pagamento vai ser. Mas nunca é, Pavinato, nunca é pela democracia, nunca é por você, por mim, por nós, o cidadão, o pagador de imposto, o povo brasileiro. É sempre, ou na maioria das vezes, por interesses próprios. E é aí que mora o perigo. O que nós gostaríamos de ver era um Congresso Nacional que foi eleito, sim, por uma maioria de pessoas filiadas a partidos de centro-direita, que fosse feita uma oposição de maneira inteligente, uma oposição preocupada com o Brasil, com os interesses, com o seu interesse, com os nossos interesses de brasileiros, para votar os projetos que forem bons para o Brasil, a reforma tributária que interessa para o povo brasileiro, a reforma trabalhista que pode interessar para o povo brasileiro, uma reforma política que nós precisamos urgentemente nesse país, mas infelizmente eu não estou vendo isso, porque esse alinhamento já em torno do nome do presidente Lira, quase que uma unanimidade, teve agora o lançamento da candidatura do Marcel Van Hatten ontem e tal, que é mais pro forma, apesar de eu gostar do Marcel, da atuação dele, achar que seria uma alternativa, eu sinto falta da direita, dos candidatos que foram eleitos por partido de direita, de uma organização do lançamento de um nome que pudesse, de fato, conduzir a Câmara dos Deputados para um outro caminho, um caminho mais não é de oposição, porque o Legislativo é um poder independente, mas que fizesse ali a fiscalização aos atos do Poder Executivo, que é isso que consta na Constituição da República. O deputado federal e os senadores, cada um com algumas atribuições, mas que compõem o Congresso Nacional e o Legislativo Nacional, compete a eles propor, criar e aprovar leis e fiscalizar os atos e os gastos do Poder Executivo. E é para isso que nós pagamos o salário dessa galera, e não para fazer fisiologismo, que é o que eu acho que está acontecendo nesse momento. E aí, Nelson Kobayashi, o que você acha dessa candidatura do Marcel Van Hatten? Bom, primeiro, boa tarde, Pavinato, boa tarde, Ricardo, Felipe, Marcelo e a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui no Linha de Frente. Pois é, essa candidatura é uma candidatura de protesto, é uma candidatura que na forma é igual à candidatura do Chico Alencar, do PSOL, que vai ali se colocar numa posição de ir contra o acordo firmado para a reeleição do Arthur Lira, né? É para deixar claro de que ele não concorda com essa mobilização, com essa articulação política que foi feita para a reeleição do Arthur Lira. O PL apoia a reeleição do Arthur Lira em troca, é claro, de uma participação importante em comissões relevantes da Câmara dos Deputados, o que não aconteceu, por exemplo, no Senado, em que o Rogério Marinho se colocou com o apoio do PL. A gente teve nessa semana o jantar organizado pelo Valdemar da Costa Neto para dar musculatura a essa candidatura do PL no Senado. Na Câmara, o cenário não é este. Então, em relação à Câmara dos Deputados, o Arthur Lira se encaminha para essa reeleição, tem uma articulação muito mais fácil ali com parlamentares tanto do PL quanto do PT e de outros partidos, à exceção do PSOL e do Partido Novo, e vai se caminhar aí para a reeleição. Já no Senado, a candidatura do PL, que começou inicialmente como forma de marcar território também, ganhou nos últimos dias, em especial nessa semana, força a ponto de se tornar uma candidatura viável. Hoje a expectativa é de quanto será esses votos do PL no resultado das eleições do Senado. Ainda temos a preferência ali, um favoritismo em torno do nome do Pacheco para, mais uma vez, ser presidente do Senado, mas o PL mostra que vem com força e mesmo se não ganhar, se no abrir das urnas tiver uma votação expressiva, vai sair politicamente ganhando porque se colocou como uma oposição forte. Isso é um sinal, um signo, um símbolo importante para os próximos anos, para os próximos meses principalmente. O Felipe falou há pouco que acha que na eleição do ano que vem, em que a janela partidária se abre, o PL tende a perder
filiados, perder parlamentares. Eu acredito que a forma como o PL se colocar em oposição já no início desse governo vai dizer muito, vai ser determinante para seu crescimento ou seu esvaziamento, porque a pergunta que outros parlamentares se fazem, e até os próprios parlamentares do PL, é: será que essa oposição é uma oposição forte ou eu vou perder ali minha relevância se eu entrar numa oposição fraca? Então, se a oposição agora, no começo do mandato, for uma oposição forte, com votação expressiva na candidatura do Rogério Marinho, por exemplo, com uma participação efetiva desses 99 parlamentares do PL na Câmara dos Deputados, o PL tende a crescer, não só no início desse mandato, mas inclusive na próxima janela partidária, o ano que vem, para angariar ainda mais parlamentares Felipe, e filiados. Você vai falar da eleição do Senado, certo? Posso falar desse Nós vamos entrar nesse tema com você, mas antes eu queria ouvir as impressões do professor Marcelo Suano sobre essa perspectiva de um Congresso mais à direita diante desta situação, né, que se avizinha, que vai acontecer hoje muito provavelmente, que é a eleição do Arthur Lira, que, como eu dizia aqui, reeditou Glauber Rocha em Deus e Diabo na Terra do Sol, uniu PT e PL em torno de interesses escusos, criação de comissões, escolha, né, de salas com vista panorâmica para a esplanada dos ministérios para aqueles que vêm, o apoio do governo federal e também de partidos de oposição, porque enquanto o PL faz oposição no Senado, ele deixa a situação como está na Câmara, porque criou também comissões para outros partidos fazerem uma espécie de paralelo aos ministérios do governo federal, além, é claro, da farofa do Baldi, né, que é a reedição da farofa da GK, para recepcionar o pessoal que chega em Brasília e fazer voto para o Arthur Lira. Diante de toda esse cenário, né, porque isso tecnicamente, juridicamente não, mas praticamente é uma compra de voto. São várias modalidades de compra de voto. Pode não ser ilegal, mas é imoral, é antijurídico, é indecente. Compra de voto. E, para mim, eu não sei se você vai concordar, professor, o número de votos num país polarizado, a gente está num país polarizado. Quando a gente vê essa união interessada, o número de votos que o Lira tiver pode ser o número oficial de safados no Brasil? A tua pergunta é bem curiosa. Primeiro, meus cumprimentos a ti, Pavinato, sempre elucidativo e poético. Você sempre cria imagens bem interessantes. Eu anotei duas aqui que eu vou comentar. Cumprimento ao Nelson, cumprimento ao Felipe, cumprimento ao Ricardo. Essa equipe fantástica da Jovem Pan, a todo o público que acompanha o programa. Olha, eu vou ser bem direto, independentemente da imagem fantástica que você criou, eu vou ser bem direto. Eu vou usar uma frase que tem uma participante que vem sempre aqui, a professora Daniela Alves, ela tem uma frase que eu sempre uso, ela diz assim: olha, peça nova em máquina velha não produz resultados porque as engrenagens são as mesmas. Em síntese, as engrenagens que ali estão são as mesmas. Não se acredita que pode criar muita coisa. Qual é a grande questão? Nós temos a eleição da presidência da Câmara e a eleição da presidência do Senado. Quando você falou ali, juntar Deus e o diabo para conseguir a eleição, no caso da Câmara, isso é interessantíssimo por um ponto. As pessoas estão achando que o Arthur Lira era pró-Bolsonaro ou que ele será pró-Lula porque ele está desenhando acordos com Lula. O Arthur Lira é pró-Arthur Lira. Ele vai trabalhar na Câmara em função dos seus interesses, do poder que ele pode vir a ter ou do poder que ele pode desenvolver. Com vontade, se ele pudesse, ele seria a Lira dos 20 anos. Ele ficaria, se ele puder, e ele vai ganhar. E é curioso, porque, por incrível que pareça, nós temos a indicação do candidato do PSOL, agora o Chico Alencar, temos o Marcel Van Hatten, eu concordo com o Nelson, quando o Nelson falou, isso é uma forma de marcar posição e fazer um certo protesto. Pode até ser. Mas, na realidade, eles apenas tentam marcar a sua posição enquanto lideranças carregando valores. Aí é que está o interessante. Por quê? Porque são dois líderes que se apresentam dizendo: os meus valores eu não abro mão. O que eles estão acenando é que eles querem, de alguma maneira, carrear uma oposição valorativa por princípios, por projetos, o que quer que seja. É isso que esses dois estão mostrando ali. Um à direita, outro à esquerda. Agora,
Para os indivíduos que lá estão, eles estão mais preocupados com o que decorrerá tendo o poder dado a Arthur Lira, que queira ou não queira, ele é suficientemente liso para escorregar das artimanhas e suficientemente forte para tentar fazer frente, desde que esteja os interesses dele. O que me entristece é ver que ele não está preocupado com o projeto de país, ele está preocupado com o projeto do Arthur Lira. É isso que é o detalhe. Você me permite só um complemento no seu para alinhar? Você acha, então, nessa tua fala, que eu concordo, tá, plenamente, que os deputados eleitos, e eu vou falar até mais à esquerda e mais à direita, mas com foco na galera da direita, há aí uma certa inocência, porque a gente sabe que uma coisa é o jogo na internet, no YouTube, outra coisa é o jogo nos bastidores do Congresso Nacional, na formação das comissões, que as brigas também acontecem muito fortemente nas comissões, na CCJ, nas comissões temáticas. Mas você acha que houve... Vou chamar de inocência porque é uma palavra mais leve, mas de uma certa inocência dos deputados não se organizarem, não se aglutinarem em torno de um nome que pudesse capitanear esta oposição também na Câmara, assim como aconteceu no Senado. E aí estamos falando de embate político, porque o Brasil é um país ideologicamente que está bem dividido. Muito claramente a eleição mostrou isso pra gente. Na prática política, pelo jeito na Câmara dos Deputados não é bem assim, porque houve uma convergência, houve uma frente ampla que o Lira construiu na Câmara dos Deputados em torno da sua eleição. Ele trouxe gente da direita, trouxe gente da esquerda no projeto Lira. Exatamente. Então não é uma certa inocência da galera que se elegeu para deputado federal para fazer uma oposição a um governo que ideologicamente é antagônico a esse pensamento da direita e se aglutinar numa pessoa, num pensamento que a gente nem sabe o que representa o centrão, representa seus próprios interesses, mas está jogando junto ali? Eu não diria que é inocência, não. Primeiro, a política ela não tolera, não admite, não dá sobrevivência para os inocentes. Isso é muito claro. Os inocentes ali são muito poucos. Parte deles cometeram erros estratégicos ou estão dentro de uma estratégia que é de tentar negociar pensando nos cargos que eles podem ocupar ou nos ganhos que eles vão ter. Qual é a grande questão? A polarização por convicção ideológica são muito poucos. São muito poucos que estão lá. Os demais, quando estão ali pensando assim, eu me defendo diante da sociedade dizendo que eu trabalho por projetos. É uma bela defesa. E eles acabam dizendo, não, então vou negociar pontualmente os projetos que são relevantes para o bem do Brasil. Mas, na realidade, o que eles fazem? Eles garantem a sua sobrevivência e a expansão do seu poder, seja lá dentro, seja na base, seja para futuros cargos, seja para futuras eleições. Normalmente, eu diria, os inocentes são muito poucos, porque a política não admite os inocentes. Os inocentes, eles são cuspidos. Não é à toa que quando a gente vê, por exemplo, no Senado, tem vários senadores que a mídia ficam falando e jogam confete, mas mesmo assim aparecem muito poucos, mas lá no Senado eles são ridicularizados. Quando eles vão falar, os senadores abaixam a cabeça e riem, porque sabem que não vai dar em nada. Tem lideranças que alcançam esse ponto. Agora, a Câmara é uma coisa, o Senado é outra. Nós vamos entrar no Senado já. Você quer falar da Câmara? Felipão, uma pergunta para você nesse tema aqui. Janela partidária é porta de bordel? E novato no Congresso é interlocutor do compadre Washington? Sabe nada, inocente. Pavinato, uma coisa importante que eu queria colocar aqui, que eu acho que passou um pouco ao largo dessa análise em relação à força do Lira, né? É que o pessoal esquece que o Lula é o presidente do Brasil desde o dia 1º de novembro, né? Quando o Bolsonaro resolveu parar de governar, né, porque perdeu as eleições, e sumiu. E o Lula teve que ter uma ingerência, teve que ter uma atitude proativa perante a Câmara dos Deputados para aprovar a mudança do teto, do limite do teto de gastos. E aí teve uma interlocução muito grande com o Lira, né? E que o Lira era o presidente da Câmara, que era muito forte, e ficou forte porque o Bolsonaro foi presidente do executivo fraco, né? Executivo fraco faz legislativo forte. E aí o Lira teve essa manobra toda de conseguir se colocar praticamente como aquela pessoa importante dentro da Câmara dos Deputados para ajudar e colaborar com o governo Lula, né? Não porque ele ideologicamente está do lado do Lula, mas porque ele pragmaticamente está vendo que o poder do presidente da Câmara dos Deputados é muito forte. E ele quer continuar com esse poder para governar junto com o Centrão, não é? Então esse ponto é importante, né? O fato é que o Lira é o único candidato da presidência da Câmara dos Deputados porque o Bolsonaro deixou que houvesse uma interlocução e um canal de comunicação do Lula
com o Lira, né? Lira se fortaleceu, natural, né? Agora, o ponto que eu queria complementar, Nelson, esse o PL... poder, o que tem nessa PL, poder, hein? o PL não é um partido estruturado. O PL ficou um partido forte simplesmente por causa do Bolsonaro, né? As pessoas filiaram ao PL e ganharam as eleições por conta do Bolsonaro, né? Seja porque tem um alinhamento ideológico com o Bolsonaro, seja porque, pragmaticamente, queria ganhar as eleições, achando que o Bolsonaro ia ganhar as eleições, né? Então, a formação do bloco do PL é um bloco frágil, né? O PL, você não sabe se o PL vai ser um partido forte daqui a 4 anos. Muito pelo contrário, a tendência realmente, por ser um partido que não tem programas claros e consistentes, a tendência é esvair a base do PL. Veja o que está acontecendo com o PSDB agora. Vamos lá, por vez, Nelson. Tem só uma coisa. Tem só uma coisa. Tá bom, depois... Não, vai completar? Você falou do PSL. Só o último ponto que eu acho importante, né? O sistema partidário brasileiro, com eleição majoritária do presidente da República e uma eleição proporcional, fragmentada com vários partidos políticos, né, para a Câmara dos Deputados, né, gera esse tipo de sistema que o presidente nunca tem maioria. E para ter maioria e poder governar, ele ou tem que ter um projeto forte que una a Câmara dos Deputados naquele projeto, que nenhum político teve no Brasil, né, desde a democratização, nenhum político teve, ou tem que dar cargo para poder ter maioria. Então não é venda de voto, compra de voto, é o sistema político partidário que é dessa forma. Na véspera da eleição, você criar cargo, imagina. Ô Felipe, há 13 ministérios. Não é. Quero refletir. Não é. Quero só refletir a respeito dessa comparação que você faz, né, em relação à necessidade do PL em relação ao Bolsonaro e vice-versa, enfim. Vou dizer uma coisa. Não esqueça da comparação que eu fiz ao PSL. Exato, exatamente sobre isso. Eu só quero trazer esse detalhe, exatamente de que o PL não é igual ao PSL em razão de uma pessoa especificamente, que é o Valdemar da Costa Neto, que é um político muito esperto e muito bem articulado. O Brasil sabe. O Brasil sabe, todos sabemos. Mas é só olhar para a conduta do Valdemar nesses últimos meses todos, que deu todo o amparo que o presidente Bolsonaro precisaria, entrou até com ação no TSE, agora recentemente tem se articulado, mesmo ante a ausência física, né, da pessoa do presidente Bolsonaro, tem se articulado, por exemplo, nessa candidatura do Rogério Marinho, organizou o jantar agora na véspera dessa reunião de parlamentares, ele começa a lançar outras opções alternativas ao presidente Bolsonaro, como, por exemplo, o nome da Michelle. Então, ele atua em várias frentes, no relacionamento, na articulação política com parlamentares, noticiando alternativas ao próprio Bolsonaro, dando amparo jurídico. Então, são várias frentes que o PL dá ao Bolsonaro que o PSL não deu. Então, por esse mesmo motivo, é que eu digo que a história não vai se repetir como aconteceu com o PSL. O PL tem um articulador político forte e que está aproveitando. Você acha que ele não está aproveitando a chance política que ele está tendo? Responda quem puder. Uma pergunta para você. Você acha que o Bolsonaro com certeza vai ficar no PL até a eleição que vem? Quem é que sabe? Até agora o PL não... Até agora o PL não deu uma brecha para ele sair. E o Nelson só fala do Bolsonaro. Não, eu tô falando do PSL. O PL é um partido que cresceu de forma artificial por conta do Bolsonaro. Cresceu, você concordou comigo, por conta do Bolsonaro. Concordei, mas no final não vai ser o mesmo. Que não tem estrutura democrática, não tem programa de governo que faz o partido ser forte. Qual partido? O PT. Democrática? O PT. Estrutura democrática. Assim, abre essa aspas aí, o PT tem estrutura democrática. É bom fazer um disclaimer importante, né? Fazer uma ressalva importante. Demo do grego ou do latim? Pelo seguinte, eu não defendo o PT. Eu não defendo o PT. Do grego ou do latim? Mas o PT tem uma estrutura interna democrática, assim, tem várias comissões, comitês. Você vota para presidente do partido, você vota para candidato à eleição. Isso é um problema. Se você reduzir a democracia, é isso. O fato de ter uma estrutura, ter uma inclusão, porque a democracia ela não se configura exatamente por isso. Não existe democracia forte sem partido forte. Não estou falando. Isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Se um sistema partidário forte é necessário para a democracia. Nós poderíamos até dizer que pode existir democracia sem um sistema partidário. Logicamente. Por quê? Porque é a maneira como você trabalha a democracia, a maneira como você entende o que a democracia é. Há várias correntes.
Uma que eu uso, que eu acho que é muito útil, a democracia ela não se configura por escolha, porque são instituições que agregam a democracia. Ela se configura pela capacidade que a sociedade tem, por intermédio do seu povo, de controlar os seus governantes. Quanto maior o controle que a sociedade tem, mais democrático é o regime. O partido é um sindicato que deu certo. O partido, ele é um instrumento para que você possa trazer dentro da sociedade quadros que se candidatem a serem governantes submetidos a determinadas regras de controle.